Eu queria falar um pouco hoje sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia do Senhor. E aí a gente precisa receber um pouco da graça. E eu estava ali, irmãos, eu estava ali orando ao Senhor, louvando, e a graça, ela é interessante, porque a graça de Deus é difícil você explicar. Nossa, hoje eu estou só na graça. Eu já estive pela graça, mas tem dia que você está na graça. E quando você está na graça, você fica melhor. Você fica melhor. Você fica bem. Você vai ficar bem quando você está na graça. E não é na graça abundante, porque a graça, ela tem um significado no meio evangélico que nós falamos que é um favor não merecido. Eu não mereço e eu vou lá e recebo de Deus. Não tem como se achegar diante do Senhor e querer requerer do Senhor, pedir para o Senhor algo que nós não merecemos. E é por isso que muita gente tem dificuldade de se achegar diante de Deus e pedir algo para Deus. Quer ver só para a gente não ficar tão no modo aleatório? Quem aqui tem dificuldade em pedir alguma coisa para Deus? Levanta a mão. Eu tenho dificuldade em pedir para Deus. Levanta. Se levanta com fé. Poxa, eu tenho maior dificuldade de pedir para Deus. Olha que legal, ó, olha que bonito. É dificuldade, irmãos. Amém. É dificuldade. Eu me compadeço de você também. Passei muito por isso. Meu Deus. Por quê? Porque a gente acha que não merece. Eu vou pedir para Deus, Deus, na sua soberania está lá em cima lá e fala: olha, Deus deve ter outra coisa para resolver. Por que eu vou pedir algo para Deus? E isso às vezes é algo tão insignificante. Às vezes você fala: poxa vida, tem gente aí doente, gente encamado, gente desempregado. Eu estou pedindo algo para Deus tão desnecessário, mas você precisa pedir. A Bíblia diz assim que quem dá aos pobres, empresta. Vamos lá, irmãos, empresta a Deus, maravilha. Se eu emprestei algo para você, logo então nós temos tem um débito aí, né? Eu emprestei algo para você, Ed. Te emprestei algo. Beleza, você vai se sentir em débito comigo. Amém, Ed? Está na hora de você pagar aquele débito lá. E a gente vai chegar para Deus, e eu não estou falando para a gente colocar Deus na parede, misericórdia, longe de mim, irmãos, isso é heresia. Mas a gente às vezes esquece de alguns atributos de Deus e quem Deus é, e a gente fala: olha, os meus filhos, quando querem pedir alguma coisa, cada um tem um jeitinho peculiar de pedir. Um chega: pai, cabeça meio baixa. O outro chega já mais: pai, está tão bonito hoje. Mas pede. Cada um pede de um jeito, mas pede. O que não pode é não trazer ao Senhor as vossas orações, as vossas petições, com ações de súplica, com ações de graça. Mas tragam, não deixe de trazer. E a gente acha que não merece. Por quê? Porque há um débito. Às vezes é mental o débito. Poxa, eu devo tanto, né? Puxa vida, eu tenho dado tanto. Irmãos, não tem quem aqui não esteja em débito com o Senhor. Não tem, está todo mundo aqui em débito com o Senhor. E eu também. Só que o meu débito com o Senhor, eu não tenho condições de pagar. Porque diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos, separados, isolados, excomungados, rejeitados, estão da glória de Deus. E é por isso que eu preciso falar sobre a graça. Aleluia. E é por isso que eu queria ministrar hoje sobre a graça. Por
quê? Porque se nós estivermos com o sentimento de débito com o Senhor, eu vou ter dificuldade de algumas coisas. Primeiro, de me relacionar com Deus. Eu vou ter dificuldade de vir para a igreja. Pecadores não gostam de igreja. Pecadores gostam de se afastar da igreja. Na verdade, eu estou tão desanimado que eu não quero nem ir para a igreja. Não, não é desanimado. Você está tão pesado, tão sobrecarregado, tão abatido, tão abalado, com um sentimento de tão culpa que para você não vai fazer sentido. Porque está destituído da glória. E você fala: nossa, eu preciso ir para a igreja. Não, mas você não vai conseguir. Por quê? Porque pecadores não gostam de igreja. Os que se santificam e os que buscam a santificação, estes vão sim se achegar diante do Senhor. Pecadores fogem da mão de um Deus irado. Por quê? Porque tem a sensação, o sentimento de débito. Olha, eu estou em débito, eu estou devendo para você, se eu estou devendo para você, eu vou me desviar, eu vou para o lado de cá e você vai passar para o lado de lá. Eu não quero chegar perto de você, porque eu estou em débito com você. E a gente vem para a casa de Deus achando que Deus vai nos encontrar aqui, que Deus não vai nos encontrar dentro de casa. E nos esquecemos que o Senhor, Ele está diante, e os seus olhos sobre tudo, contemplando os justos e os maus, os bons e os ruins. Está por toda parte. E Deus não está preocupado com a minha ação. Ele não está, Ele está preocupado com o meu e com o seu coração. Porque se os nossos olhos, que é a candeia da nossa alma, for bom, o nosso corpo inteiro vai ser bom. Se os nossos olhos forem ruins, forem maus, todo o nosso corpo será trevas e tenebroso. As nossas intenções já vão ser intenções com segundas, terceiras, quartas, quintas intenções. E nós chegamos diante de um Deus puro, santo, amoroso, que conhece o nosso coração, que conhece as nossas intenções. Então eu posso fugir de tudo, menos do coração de Deus. Eu não estou falando fugir dos olhos de Deus. Por quê? Porque Caim tentou fazer isso, Adão tentou fazer isso, se escondendo, fugindo de um lado, indo para o outro, tentando tampar a sua nudez, achando que fugiria dos olhos do Todo-Poderoso. E quem pode fugir dos olhos do Todo-Poderoso? O salmista falou: eu não posso fugir dos seus olhos, porque se eu vou até o mais alto monte, lá o Senhor está. Se eu vou ao mais profundo vale, eu também te encontro lá. Então, se eu vou encontrar o Senhor no monte, no vale, onde quer que eu encontre o Senhor, eu não posso encontrar o Senhor com o meu coração entristecido ou endurecido. Eu não posso rejeitar a graça de Deus. Eu não posso rejeitar o favor de Deus em querer se aproximar de mim, porque todos que tentaram se esconder de Deus, Deus intencionalmente tenta se aproximar deles. Das vezes, das dezenas de vezes, ou centenas de vezes, que eu pequei, ou que o pecado se chegou perto de mim, eu fui tentado. Passava alguém ou mandava mensagem: pastor, estou precisando de ajuda. Pastor, ora por mim. Meu Deus, eu não posso nem pecar, que Deus está perto de mim, que Deus está querendo me buscar, está querendo chegar perto de mim. Eu não tenho país nem para pecar. Não tem e não podemos ter. O apóstolo Paulo dizia, se não me falha a memória, em 2 Coríntios, se a mídia achar, me ajude aí por favor, eu não está aqui. Pois ele colocou em mim um espinho na carne,
Tem um espinho na minha carne para que o poder dele se aperfeiçoe na minha fraqueza. E esse espinho ele não tira. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu quase que o Novo Testamento inteiro. Um homem ousado, se encontrou frente a frente com o Senhor, fez coisas magníficas, realizou vários milagres, exortou e edificou e conduziu várias igrejas, e ele não conseguia tirar o espinho da carne. Eu acredito muito que ele precisava de um espinho na carne. Obrigado. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, tão grandes. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, para mim não ficar orgulhoso, para matar o meu orgulho, o meu ego, a minha vaidade, para me jogar ao pó. Sabe por quê, irmãos? Porque pessoas orgulhosas não chegam diante de Deus. Porque Deus rejeita os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Há uma rejeição do eterno para quem é orgulhoso. Mas eu sou orgulhoso. Irmão, irmã, se prepare para receber a rejeição de Deus. Que isso, pastor? Você está praguejando a minha vida? Não, eu estou te alertando em nome de Jesus. Para evitar que eu me tornasse arrogante, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Deus rejeita os soberbos, os arrogantes. E às vezes a nossa frieza, ela se afasta da graça e vai para a arrogância. Sabe por quê? Porque por muitas das vezes nós temos razão. Eu sempre sou arrogante quando eu tenho razão. Todas as vezes que eu fui arrogante, que eu tinha razão na minha arrogância. Por trás de alguém com muita razão existe alguém muito arrogante. Por trás de alguém cheio do ego e da vaidade e da verdade, a verdade está em mim. Existe alguém arrogante. E morreu alguém que um dia foi humilde. Jesus, tenha misericórdia e nos dê da tua graça, Senhor. Estou enxergando nada. E aí nós vamos falar um pouquinho da graça de Jesus, de um Jesus cheio de graça e cheio de verdade. Por quê? Porque todos nós, de alguma maneira, de alguma forma, nos separamos do Senhor. E o problema, irmãos, não é se separar do Senhor. Sabe por quê? Deus não tem problema nenhum com o pecado. Deus tem problema com aqueles que rejeitam a sua graça. Deus não tem problema nenhum com quem peca. Todos pecaram, todos, geral. Todo mundo, não escapou um. Davi dizia: em pecado eu fui gerado. Nós nascemos com uma natureza tendenciosa ao erro, às vaidades, ao orgulho. Nós já nascemos assim. Eu gosto muito do exemplo da criança. Eu me lembro dos meus filhos, meu Deus, bebezinhos. Eu olhava bebezinho, gente, bebezinho, e provocando o outro assim, dando alguns sinais de
de pecado. E às vezes mentindo, fingindo, né? Eu falo mentindo, mas não mentindo igual um adulto que maquina, que inventa uma história, mas fingindo dor, fingindo um drama ali. Aí você dá o celular de volta, ficou felizinho de novo, tira o celular, que isso, fingimento, manipulação. Em pecado fui gerado. E nós precisamos aprender a lidar com esse camarada, já que todos pecaram, e ele vai nos visitar. Foi pouco, hein? O nariz parece uma cachoeira. Misericórdia. Estou em família, irmãos. Eu não. Talvez você fique desconfortável. Eu peço que você peça perdão ao Senhor. Não, né? Peça perdão ao Senhor, porque eu estou em casa. Amém, irmãos? E aí, vamos ler um texto. João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra, NVI, por gentileza. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude. E aí ele fala plenitude, graça sobre graça. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, aleluia. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés vem com a lei. Toma lá os 10 mandamentos, sigam. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Deus, nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Queremos receber da tua graça, da tua bondade. Queremos que a sua graça, Jesus, invada os nossos corações. Que a tua graça repouse, ó Deus, nos corações. Que os corações sejam entregues à tua graça. Que os corações sejam entregues, ó Deus, à graça que despedaça o jugo, a graça que despedaça os sofismas, a graça que quebra o orgulho, que quebra a vaidade. Nós queremos que o Senhor, ó Deus, com o teu Espírito Santo, ó Pai, tome-nos, ó Deus, em tuas mãos e derrame da tua graça sobre nós, Senhor. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, seja, Deus, entregues a tua graça, em nome de Jesus, amém. Nós acabamos de ver a origem da graça. A graça, ela se origina num Deus que se fez carne e habitou entre nós. E diz João que nele habitava a plenitude da graça. E ele não era só cheio de graça, era cheio de graça e de verdade. E João falava sobre a graça de uma maneira singular. João fala: olha,
o unigênito Filho de Deus, aquele que é a palavra, Ele é o verbo vivo, diz no capítulo 1, no versículo 1 do Evangelho de João. O verbo vivo que estava no céu, mas Ele desceu do céu. Ele saiu do céu cheio de graça e cheio de verdade. E sendo Ele cheio de graça e cheio de verdade, Ele conseguia ter graça, verdade e nele humildade e generosidade. A graça carrega consigo, e eu estou falando de Jesus, outros atributos. Dentro da graça vem um pacote inteiro, vem um combo completo do Espírito Santo. Os dons do Espírito estavam todos sobre Ele: amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança, paz, a plenitude da paz. Nele tinha tudo. Por quê? Porque nele habitava a graça. Era cheio da graça. E João diz que a graça e a verdade têm um intermédio, no versículo 17. A graça e a verdade vêm por meio de Jesus. Então, se você se encher de Jesus e você estiver cheio de Jesus, você vai estar cheio de graça, e a mentira não vai habitar em você. A mentira não vai chegar perto de você. Irmãos, nós temos que entender que o pecado nos separou de Deus, assim como nós lemos, e vamos voltar a ler em Romanos. E esse pecado, às vezes a gente fala: olha, diante do Senhor não há pecadinho e não há pecadão, tudo é pecado. Amém, eu entendo isso, entendo que tudo é pecado. Mas diz a palavra de Deus, e se a mídia quiser me ajudar, porque 40 a mais está começando a fazer efeito, diz que há alguns pecados que o Senhor Ele não gosta, e tem há 6 pecados que o Senhor não gosta, e o 7º Ele abomina. Então existem alguns pecados que Deus Ele fala: olha, pisou na bola, mas tem um que Ele abomina, Se a mídia puder me ajudar, e fala qual é esse pecado, fala qual é essa tratativa. E essa tratativa é muito interessante. Oh meu Deus, me ajuda. Deuteronômio, Provérbios, poxa vida. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Tem 6 coisas ali que Ele fica aborrecido. Eu não gosto. Mas volta para 6 lá. Vamos falar as que Ele não gosta, as que Ele odeia: olhos altivos, Gustavo, olha lá o Rodrigo, que coisa feia. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue de inocente. Segura aí, tudo pecado. E repare uma coisa sobre isso que é muito interessante: olhos altivos, eu para com você. Eu não consigo ter olhos altivos com um cachorro, não dá. Desculpe os pais de pet, não dá. Mas eu consigo ter olhos altivos contra vocês, me colocar numa condição superior ou querer inferiorizar a outros. Língua mentirosa, se eu estou mentindo contra alguma coisa ou contra alguém, estou quebrando um princípio. Mãos que derramam sangue, ataque diretamente a outra pessoa. Próximo, coração que trama planos perversos. Olha que muito louco, irmãos, fica comigo aqui. Então, do Ed, tramando, pensando, maquinando
articulando, arrumando o meio de campo, interagindo, chamando pessoas para participarem daquela trama. Coração que trama planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, que não freiam, que não analisam, que não avaliam, que não têm o temor de falar: olha, talvez se eu fizer isso vai ser algo muito ruim, eu preciso parar, eu preciso frear. Próximo, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Próximo, é aquele primeiro que você colocou lá, filho, por gentileza. Pegou pesado, hein? Amém. Há 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª Ele detesta. A 7ª que nós acabamos de ler é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. O que semeia discórdia com os filhos. Sabe o que eu vejo nesse texto? Eu vejo esse texto como o texto de um pai gracioso e absurdamente ciumento. Absurdamente ciumento, que não suporta quem distrata os seus filhos. Mas é um filho que está distratando outro filho. Ele não está preocupado com o filho que está sendo distratado, ele está rejeitando o filho que está destratando o outro, o filho que está sendo menos generoso, porque isso nós fazemos na oração do Pai Nosso. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Me perdoa da mesma moeda que eu perdoo o meu irmão. Me trate com a mesma graça que eu trato o meu irmão. Eu vejo um pai gracioso, um Deus gracioso, que odeia que um filho seja destratado. E isso tudo, irmãos, nós vamos agora para Romanos 3, 23. Porque de todas essas maldades que de alguma maneira eu sei que ela mordeu você, às vezes foi instintivamente, a pessoa vai lá e chuta seu calcanhar, sua canela, faz alguma coisa ruim, você fala: então eu te pego na esquina, agora é minha vez de dar o troco. E aí você vai ver, eu vou dar o grito de vitória, porque eu vou te pegar. Pisou no meu calcanhar. E o Senhor fala: olha, a vingança ela é minha. Não se preocupe, porque dos meus filhos, se alguém tem que destratar um filho, quem vai destratar o filho sou eu. Porque os meus filhos, irmãos, quando eles pisam na bola comigo, se tiver que corrigir e punir, quem vai punir sou eu. Não é outro que pune o meu filho. E Deus não é indiferente. O nosso papel não é a punição, o nosso papel é o derramamento da graça sobre este mundo. O nosso papel é o derramamento do amor sobre este mundo. Posso ouvir um amém? O meu e o seu papel é ter uma graça tão grande, tão transbordante, que o ódio, a ira, a raiva não exista. Esses 6 adjetivos que são péssimos, muito pelo contrário. O Senhor Jesus, quando viu o mundo, o tamanho da desordem, que o caos iria se instaurar, Ele fala: Pai, não impute sobre ele esses pecados. Estevão, quando estava sendo apedrejado, o primeiro mártir da igreja, ele ajoelha e fala: eu vejo o Senhor, eu vejo Jesus ao lado do Pai, Ele está à destra de Deus. A pedrada ia comer na cabeça daquele homem. Um homem que tem uma visão aberta das regiões celestiais, que vê o céu. Você gostaria
Quem gostaria de ver o céu aberto e ver o Senhor assentado à destra de Deus? Você gostaria? Olha a mentalidade deste homem. Que estes não tenham o seu pecado imputado sobre eles. Que eu e você tenhamos um coração de que quando formos dado o direito de apedrejar, joguemos a pedra ao lado e falava: Pai, ira não, mas graça sobre o meu irmão. Ira não, Pai, mas graça. Romanos capítulo 3, versículo 23. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Ninguém será declarado justo baseando-se na lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A consciência tão grande sobre o pecado, e o Senhor Jesus usou isso a seu favor. Quando foram apedrejar Maria Madalena, o Senhor Jesus parou e falou assim: olha, já que vocês são tão zica, tão fortes, tão violentos, tão santos, tão puros, te dou o direito, apedrejem, atire a primeira pedra, os que não têm pecado. E nós conhecemos a história. Mulher, onde estão os seus acusadores? Não tem mais nenhum, Senhor, nem eu, que tenho o direito de te acusar e de te dar a pedrada, porque eu não tenho pecado, nem eu, nem eu. Amor foi demonstrado. Então ele mostrou a lei para que as pessoas tivessem a consciência do pecado. Versículo 21 de Romanos 3. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, não há separação. Por quê? Versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você está destituído da glória de Deus, e você está destituída da glória de Deus, e eu estou destituído da glória de Deus. Todo mundo rodou, todo mundo. Os meus filhos rodaram, todos perdemos. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se você entendeu, glorifique ao Senhor. Se você entendeu, dê um glória a Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, favor imerecido. Você foi justificado de graça, pela graça, gratuitamente pela graça. Toma essa, Satanás, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por meio dessa redenção que há em Cristo. Versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício. Ofereceu quem? O seu Filho. Deus ofereceu a Cristo como sacrifício para propiciação mediante a fé, e pelo seu sangue na cruz do Calvário, demonstrando a sua justiça. A justiça não está na punição, mas está no amor e no perdão. A justiça de Deus foi mostrada não levando nenhum de nós para condenação, mas levando a todos ao céu. A justiça de Deus foi nos mostrada a
através do perdão e da reconciliação. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor, por meio da redenção que há em Cristo. Deus ofereceu o sacrifício. Parte B do versículo: em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Nós acabamos de ler um versículo que fala sobre a nossa reconciliação. Se o fato de você ser um pecador, miserável, comedor de arroz e feijão, não fizer você amar, não fizer você perdoar, não fizer você agir com a mesma graça, haverá dificuldades para você com o Senhor. Portanto, vamos falar sobre a graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Eu e você somos salvos através dessa graça. Somos salvos pela graça, mediante os atributos da fé em Cristo. Isso não vem de nenhum de nós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Sabe por quê? Porque a gente insiste em querer comprar o que nós temos de graça com caridade, e não tem nada a ver com caridade. Mas eu vou ajudar a irmã Leila. Poxa, a irmã Leila está precisando de uma ajuda. Eu preciso ser generoso. Deus precisa ver a minha generosidade. Olha ela, que maravilha, ajuda os cães na rua, ajuda os cachorrinhos. Quanta generosidade. A generosidade nossa e o amor com que nós amamos não tem a ver com as nossas ações, tem a ver com as nossas reações. O Senhor era generoso e Ele se movia de íntima compaixão, por isso Ele ia lá e se compadecia da viúva de Naim, por exemplo. E diz a palavra que Ele se moveu de íntima compaixão. A generosidade e o amor de Jesus era demonstrado em suas reações. Nas suas ações, era mesa com os discípulos, ensinando, pregando. Nas suas reações, graça, bondade, misericórdia, amor, compaixão. Sabe por quê, irmãos? A salvação não é esse versículo quer dizer que a salvação não é uma recompensa por algo que eu fiz. Não há recompensa pelo que você faz, ou pelo que você deixou de fazer. Logo então, se não há recompensa, vou parar de fazer, vou parar de semear, não tem recompensa. Não, irmão, eu estou falando de salvação, abençoado. Para salvação, não é através de uma recompensa sobre algo que você fez de bom ou de ruim. Isso foi conquistado pelo Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça.
Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade através de Jesus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Por quê? Por amor. Difícil é você ter uma revelação de Deus e ter dificuldade de transmiti-la. Mas peguem comigo. Jesus falou assim: ó, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Isso não tem a ver com dinheiro. Ele não era rico e se fez pobre porque ele tinha muito dinheiro. Imagine ele no céu, tinha muito dinheiro. Deixa eu comprar aqui um carro, uma Lamborghini. Imagine. Eu vou parafrasear sem cometer heresia. Ah, Senhor, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo sem pecado nenhum, se fez pecador por causa de vocês. Sendo rico, tendo paz com Deus, vivendo a plenitude da comunhão com o Senhor, recebeu os nossos pecados, recebeu a nossa injustiça, e o que fazia com que estivéssemos culpa, por amor, por saber o quão gostoso, o quão glorioso era a comunhão com o Senhor, Ele abre mão da sua glória, para assumir a forma de servo, e se fazer pecador, para que eu e você pudéssemos arrancar a arrogância do nosso coração e recebermos de graça a sua graça sobre graça, e receber a graça, o dom de Deus, por amor. Ele se fez pobre, se fez pecador, que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos, por meio do pecado assumido, vocês tivessem comunhão com Deus. Aleluia. Irmãos, eu posso dizer uma coisa: o apóstolo Paulo diz assim: já aprendi tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Estou instruído a ensinar a outros. Por quê? Porque eu já tive muito, mas já padeci necessidade. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Às vezes nós não recebemos dessa dose de força, de ânimo, porque rejeitamos a graça. Porque quem vive na graça vive diferente. Quem vive na graça vive na consciência de que é pecador, mas que Deus envia o seu Filho e tira o seu pecado através de Jesus, e ele tem a comunhão com o Senhor. E ninguém que tenha comunhão com Deus, Criador dos céus, da terra, do universo, fica sem graça. Não tem como ficar sem graça. Às vezes a gente só fica sem a graça porque rejeitamos uma dose da graça, ou deixamos de ter a consciência
do que foi um Deus vir e nos salvar de nós mesmos. Romanos capítulo 5, versículo 1. O ministério de louvor pode vir à frente. Em nome de Jesus. Já chorei demais hoje. Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é justificado. Sabe, uma historinha que eu gosto muito, dos pregadores do telhado, João Ribe Palharim. E ali contava uma história, que eu já contei em outros cultos, sobre um homem que rejeitou a graça. Ele era uma pessoa boa, de boa índole, camarada generoso, que fazia muita caridade. E aí, ele, sem querer, atropela uma criança, e aquela criança morre. E um homem bom, gente boa, todo mundo gostava dele. E a lei daquele estado fazia com que quem cometesse tal crime fosse condenado à pena de morte. E aquele homem, triste, por ter vivido uma vida boa, uma vida cheia de graça, sabe, legal, generosa, vai para a prisão e há um clamor da cidade. E nesse clamor da cidade, todos chegam diante do xerife e falam: o senhor não pode fazer isso, esse homem não. Até o pai da criança estava no meio daquela multidão. Foi uma fatalidade, foi um deslize, foi uma falta de atenção. Não matem este homem. O xerife, não o conhecendo, fala: ok, eu vou investigar, eu quero conhecer mais de perto esse homem, já que está tendo uma aclamação tão grande. E aí aquele xerife faz uma carta e fala: olha, devido à aclamação de todos, estou te dando a liberdade e você vai ser liberto da sua condenação. O xerife coloca aquela carta numa Bíblia, fecha a Bíblia, coloca uma roupa de missionário e chega dentro da cadeia e fala: Senhor, eu vim aqui para conversar com o Senhor. E aquele homem com seu coração entristecido fala: eu não quero conversar com você. Não, mas eu vim aqui porque eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para você, e ela está aqui dentro da minha Bíblia, a mensagem. Eu não quero saber de você, a minha vida está um caos, eu estou afundando. Não se preocupe, eu vim trazer algo para você. Não, mas eu não quero saber disso. Vai para lá com esta carta e eu não a quero, eu não a recebo. E aquele homem rejeitou o xerife. E ele indo embora, os demais que estavam lá falam: seu louco, porque você rejeitou? Este homem era o xerife e ele tinha para te entregar uma carta que te trazia a absolução. Você seria absolvido do seu crime, do seu erro, da sua condenação. No dia seguinte, aquele homem é levado à forca, e chegando lá nas suas últimas palavras, ele vira para a multidão e fala: quais são as suas últimas palavras? Diz o capataz. Ele fala: eu estou sendo condenado.
não pelo pecado, pelo crime que eu cometi. Eu estou sendo condenado por aquilo que eu rejeitei. Estou sendo condenado pelo perdão que eu mesmo rejeitei. Por isso, no versículo 8 de Romanos 5, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morre por nós quando ainda éramos pecadores. Sabe o pecador, a pecadora que está na sua frente, ao seu lado, de um lado, do outro? Cristo morreu por ele. Cristo morreu por ele e morreu por você, para que você não rejeitasse a condenação, não rejeitasse o perdão e saísse da condição de condenado para a condição de remido. Você sai da fase condenado e entra na fase remido pelo Senhor. E aí eu queria que você se colocasse de pé. E aí, quando você adorar ao Senhor, adore ao Senhor que você, com a consciência, irmãos, de que você é um pecador. Sim, Senhor, eu sou um pecador. Eu pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor, me afastei do Senhor. Mas com o coração de quem é remido. E o coração de quem é remido, Luquinha, não adora de qualquer jeito. O coração de quem é remido adora, Samira, com júbilo. O coração de quem é remido não é um coração frio, não é morno. O problema não está no pecado que eu e você cometemos durante a semana, ao longo do tempo. O problema está em aceitar a graça do Senhor. O problema é o quanto você aceita dessa graça. Porque se você não aceitar a graça, você vai ficar sem graça. Se você não aceitar a graça, você vai ficar sem graça. Mas quem aceita a graça, sabe que não depende dos seus esforços para agradar ao Senhor. Senhor, eu me esforcei tão pouco. Que semana corrida, que semana difícil, que semana estafada, trabalho, luta, doença, adversidade, e o Senhor falando, mas a minha graça ainda te basta. A minha graça ainda te basta? Essa é a pergunta. A minha graça ainda te basta? Ou depende de você? Depende de você ou depende do meu sacrifício? É uma voz que ecoa na eternidade para nós, irmãos. Depende da graça ou depende dos meus méritos? Depende da minha eloquência, da minha forma de orar, da minha oratória,
diante do Senhor, ou depende dos esforços de um Deus que abriu mão da sua glória e habitou entre nós, cheio de graça e verdade? Então eu não vou me achegar diante de Deus como um pecador miserável que eu sou, Richard, eu sou. Mas por mais que eu seja um pecador miserável, eu sei em quem eu tenho crido, e o meu Redentor, Ele vive, e a graça dele está disposta para quem quiser aceitá-la. A graça é disponível, a graça é o que me traz a liberdade, a graça é o que me une com Deus. Os meus pecados me separam, mas a graça me reconcilia com o Senhor. E não tem como se reconciliar com o Senhor com o seu coração sem graça. O seu coração está cheio de graça. Encha o seu coração de graça e adore, porque Ele é digno. A graça, ela é tão poderosa, ela é tão pesada, ela é tão palpável, que a Bíblia diz que aonde o pecado abundou, habitou, naquele lugar onde há um pecado, a graça é superabundante, a graça é elevada, a graça, a dosagem é maior, o pecado é maior, a graça ela é ainda maior, a graça ela é ainda maior. Sabe por quê? Porque este é o pai que não quer rejeitar o filho. Eu fico imaginando, chega um filho para mim, fala: pai, eu pequei, eu fui para a biqueira e usei drogas, pai. Eu fui para o carnaval e me prostituí e usei droga. Eu não vou pegar ele pelo braço, e eu sou ruim, irmãos, eu sou bravo. Eu não vou pegar ele pelo braço e vou falar assim: é miserável, então eu vou te levar para o traficante para ele te punir. Eu vou te jogar na sarjeta porque você merece. Por mais que eu seja ruim, eu não vou fazer isso com o filho. Quando chamaram Jesus de bom, ele falou: eu não, bom é o Pai que me enviou. Porque o Pai é bom. E se você quiser olhar para o Pai, olhe para o Filho. Eu não vejo Pedro negando a Cristo e Cristo rejeitando. Muito pelo contrário, ele volta e fala: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, eu te rejeitei, mas eu te amo. Então Pedro, foi com 3 vezes que eu disse que antes que o galo me cantasse, você iria me rejeitar. E você me negou 3 vezes, então eu te dou a oportunidade de falar 3 vezes que me ama. Eu vou te perguntar: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Eu vou perguntar mais uma então: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então eu vou perguntar a terceira, porque você me rejeitou 3 vezes. Diga 3 vezes que me ama, Pedro. Eu te amo, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, sabe e conhece o meu coração. Então receba da graça abundante, Pedro. A graça é superabundante sobre você. Vem então, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Chegue perto de mim. Se a graça, se o pecado nos afasta do Senhor, o sangue de Jesus nos reconcilia com Ele de tal maneira, que nos impede de nos afastarmos da sua glória e da sua bondade. Irmãos, Deus é bom. Ele nunca vai te rejeitar. Nunca. Ele nunca vai te rejeitar. O Senhor Jesus falou ainda que a mãe que amamenta abandone o seu filho
Quer olhar para Deus? Olhe para Jesus. Ainda que a mãe que amamenta abandone o seu filho, todavia eu não vou abandonar vocês. Essa é a graça superabundante do Senhor. Eu queria fazer um apelo para você no seu lugar. No seu lugar. Talvez você chegou no culto atrasada. E você perdeu o momento que o pastor Quito veio aqui e falou para você pensar e lembrar dos pecados que você cometeu, dos deslizes que você teve. Às vezes, irmãos, foi em pensamento. Hoje não é noite de Santa Ceia, mas toda noite você pode avaliar a si mesmo. Às vezes o seu pecado é negligência com o Senhor. Às vezes você está sendo negligente e você não reconhece isso diante de Deus. Eu queria que você, que recebeu uma porção da super graça de Deus, dessa graça que superabunda em meu e no seu coração. Desde que eu saí de casa, ela já estava no meu espírito já. Falei, obrigado, Jesus, obrigado. Como o Senhor é bom. Eu queria que você pensasse nos olhos altivos, no maquinar o mal, em bolar uma estratégia para tomar decisões que não agradam a Deus. Isso é maquinar o mal. Nós lemos aqui em Provérbios. Às vezes você maquinou o mal de uma maneira tão sutil que no momento o seu coração não entendeu isso. Você não pensou. E agora, exposto à grande valorização do sangue de Jesus e a sua graça redentora e perdoadora, sonda o seu coração e fale para o Senhor: Senhor, eu pisei na bola com o Senhor nisso, eu pisei na bola com o Senhor naquilo. Me dá uma dose dessa graça mais uma vez. Não me rejeita, Senhor. Não me rejeita. Não me rejeita, porque foi o Senhor que começou essa boa obra na vida dos seus filhos, ó Pai. Foi o Senhor que começou a boa obra na vida da tua igreja, da vida da tua noiva. E você vai orando no seu secreto. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Fala: Deus, é aqui que eu quero abrir para o Senhor. É aqui que dói às vezes. É aqui que eu negocio. Eu peço para o Senhor: limpa com o teu sangue. O teu sangue que nos deixa mais alvo que a neve, mais branco que a neve. Tire as manchas, Jesus, tire o pecado. Dê forças, ó Deus, para resistir ao pecado. Ah, Espírito Santo, ajude a tua noiva, ó Jesus, a resistir às tentações, a resistir ao pecado que tão de perto nos rodeia, a ficar com a graça, porque dentro da graça nós encontramos o seu abundante amor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que a tua igreja, Senhor, seja uma igreja viva, avivada no Espírito. Eu oro, Senhor, por uma igreja que seja avivada no Espírito, para que entenda e valorize a graça, na medida e na proporção que ela é, porque ela é superabundante. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro
pelos fracos, pelos doentes, porque estes são os que precisam do Senhor. Os que são fortes e te rejeitaram, Senhor, estes não precisam de Ti. Mas os que reconhecem que pecaram, eu reconheço, Senhor, eu preciso de Ti. Todos nós precisamos do Senhor. Eu oro pela vida dos ministros, eu oro pela vida dos obreiros, eu oro, Senhor, para todos aqueles que chegaram diante de Ti, ó Pai, com o seu coração sincero. Ah, Jesus, sabemos que o Senhor rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes, e novamente está aí a graça. O Senhor ama gratuitamente, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, porque nós o conhecemos cheio de graça e verdade. Nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Amém. Amém, amém, irmãos. Amém? O meu único desejo é que você saia com o seu coração daqui cheio de graça. Cheio de graça. Só isso, mais nada. Só isso. Sabe por que só isso, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, ele diz uma palavra que é intrigante. A tua graça será. Se a tua graça, se a graça de Deus basta, e você sabe que ela é gratuita sobre a sua vida, nada mais importa, amém? Para quem vive na graça, vai saber que nada mais importa. Eu já tenho tudo, eu já tenho tudo. Eu sou completo, eu sou pleno. É isso que Paulo estava dizendo. Eu sou pleno, a graça dele me basta. Mas você está preso, homem, olha a sua situação. A graça me basta. A graça me basta.